Boa tarde, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Estamos retornando com a continuação do conteúdo anterior, cálculo algébrico. Agora, nós vamos denominar eles como monômios e polinômios. A princípio, vamos começar com monômios nessa aula e vou só dar uma introdução a polinômios, que é uma continuação, na verdade, de monômios. E na próxima aula, a gente continua com polinômios, tá bom? Cálculo algébrico é o cálculo de incógnitas, né? Incógnitas são as letras. Letras e números, cálculo de letras e números. O que a gente quer dizer com monômios? Mono quer dizer um. Então, quer dizer que a gente vai ter apenas um cálculo com incógnitas, com letras. Por exemplo, ele vai estar fazendo apenas um cálculo. Temos as expressões algébricas. Menos 2A. Só tenho o menos 2 multiplicando a letra A. Então, ou seja, ele é um monômio. Eu não tenho a soma de outro com outra parcela do cálculo algébrico. X dividido por 3. Né? Apenas um cálculo. 3x ao quadrado. Apenas um monômio. Só 3x ao quadrado. Menos 3y. Apenas um monômio, menos 3y. Se eu tenho, por exemplo, menos 2a mais 4a, mais 4a vezes y, eu tenho um polinômio, porque eu tenho a junção de dois monômios, formam um polinômio. Poli quer dizer vários, mas a gente vai ver posteriormente poli. Vamos concentrar no monômio. Eu já até passei esse quadradinho para vocês, se eu não me engano, que nós temos o coeficiente e a parte literal. Coeficiente e a parte literal. Coeficiente e parte literal. Coeficiente é a parte numérica, onde estão os números. E a parte literal com as letras. A parte literal é com as letras. E a parte do coeficiente é com o número. O monômio. 5x ao cubo vezes y ao quadrado. Qual é o coeficiente? É o termo que está na frente. É o 5. E qual é a parte literal? Quais são as letras? X ao cubo, y ao quadrado. Menos 2 sétimos. A, B ao cubo, M. Quer dizer que eles estão todos multiplicando. A, B, M. Qual é o coeficiente? O termo que está... O número que está na frente. Menos 2 sétimos. Qual é a parte literal que sobrou? A, B ao cubo vezes M. Raiz de 2, x. Qual é o coeficiente? Raiz de 2. Qual é a parte literal? X. A, B elevado a 5. Qual é o coeficiente? Não temos termos na frente. Não temos número na frente. Não aparece o coeficiente. Se não aparece o coeficiente, ele é 1. Porque 1 vezes qualquer outro número ou qualquer incógnita letra é o próprio número ou próprio incógnita, né? Então, é 1. Quando não tem a parte, o coeficiente aparecendo, é 1.
Então, qual é a parte literal? O restante, né? Tudo. A vezes B à quinta. Todo número, uma observação, todo número não nulo é um monômio, sem a parte literal. Então, todo número é um monômio, só que não tem a parte literal. A parte literal é zero. Por exemplo, 5 menos 10 menos 5 sobre 6 e assim sucessivamente. O número zero é chamado de monômio nulo. Costuma-se omitir os coeficientes 1 e menos 1 dos monômios. Ou seja, não aparece, mas você sabe, quando não aparece o menos 1 e o 1, você sabe que é... Quando não está aparecendo, você sabe que é 1. Não está aparecendo o coeficiente, sabe que é 1. Se está negativo e não está aparecendo o coeficiente, você sabe que é menos 1. Adição algébrica de monômios. Como que nós vamos somar dois monômios? Quando a gente soma dois monômios, a gente tem apenas um monômio. Quando a gente não consegue somar eles, a gente tem polinômio. Quando que a gente consegue somar? Quando a nossa parte literal é igual. Ó, dois monômios com parte literal igual, dá para somar e subtrair. Vamos lá então. Adição algébrica de monômios. Adição. Por exemplo, nessa figura aqui, né, nessa área, nós temos a área dessa figura. Os quadradinhos azuis, nós temos 24x ao quadrado. O quadradinho azul, 24x ao quadrado. E o cinza, nós temos 12x ao quadrado. Então, quer dizer que a quadradinho aqui em cinza são 12, quer dizer que o quadradinho... temos 24 quadradinhos nessa parte retangular abaixo. E 24 e 12 no cinza. Como que nós vamos fazer para achar a área total dessa figura aqui? Teríamos que somar, né? A quantidade da área do cinza mais a quantidade da área do 12, do azul, que é 24. Então, vamos fazer exatamente isso, somar as duas. Então, o que que nós vamos somar? Nós temos 12x, vou colocar aqui em cima, que é o cinza, 12x ao quadrado, mais 24x ao quadrado, que é o azul. Então, se eu quero saber a minha área total da figura, eu tenho que somar as duas. Aí, como que eu faço para somar? Primeira coisa que você tem que observar no seu monômio é se a parte literal deles é igual. O que é a parte literal? As incógnitas são iguais. Eu tenho x ao quadrado e aqui eu tenho x ao quadrado. É igual sim, então eu posso somar. Se não é igual, não posso somar, tá? É igual, eu tenho x ao quadrado e aqui x ao quadrado. Então, eu posso somar. O que eu vou somar? Eu vou somar os coeficientes. O que é coeficiente? A gente já acabou de ver. O número que está na frente da incógnita. Então, 12 mais 24, 36. Então, eu vou somar a incógnita. 12 mais 24, 36. E repete o x ao quadrado. Só repetir. Essa parte ele não soma, não. Por isso que eles têm que ser iguais. Então, portanto, a minha área é 36x ao quadrado. Você poderia também, somar esses quadradinhos aqui. Então, agora a gente já sabe como fazer a adição de monômios. Subtração, mesma coisa. É só você usar o coeficiente. Você vai subtrair ou somar
o coeficiente e a parte literal, que são as incógnitas, você vai repetir, porque elas são iguais. Aqui nós temos exemplos, ó. Ó, letra A, por exemplo, aqui esse exemplo. Menos 5AB. Então, A está multiplicando B e está multiplicando 5. Está tudo junto, então está multiplicando. Mais menos 2AB. Menos 3AB. Ó, temos um monte de multiplicação aqui de sinais e soma e subtração dos monômios. Então, o primeiro passo é você, quando tá grande assim, é você multiplicar os sinais. Ó, temos dois sinais multiplicando, então vamos multiplicar. Repete o menos 5AB, repetir. Multiplica esses sinais aqui, mais com menos, menos. Isso. Menos 2AB. Menos com menos, mais. Então, mais 3AB. Agora, vamos verificar. A parte literal, que são as incógnitas, são iguais? Sim, todas são AB. Então, você pode até repetir ela depois do sinal de igual. Aí, o que você vai fazer? Você vai fazer a operação com os coeficientes. Menos 5 com menos 2, menos 7. Com mais 3, menos 4. Então, menos 4AB é a minha solução dessa adição de monômios. Aqui na B, nós temos a mesma coisa, ó. Temos fração. Menos 3 quartos, x ao cubo, y, vezes y, menos 1/3 x ao cubo, y, menos 3 meios, x ao cubo, y. Então, ou seja, a parte literal é igual em todas. Então, eu posso fazer a adição. Primeiro, né, que eu falei, multiplica os sinais. Aqui, como no menos 1/3 não tem, senão só tem ele na frente, então vai ficar menos 1/3. Aqui, menos com menos, eu vou multiplicar, então vai dar mais. Isso, então eu tenho isso, ó. Menos 3 quartos x ao cubo y e assim sucessivamente, os outros aqui. Repete o x ao cubo y, que são todos iguais, a parte literal, repete. E você vai fazer o que com os coeficientes? Você vai poder somar. A gente já sabe tirar MC, que eu já passei vídeo sobre isso, eu não vou fazer aqui, tá? Dúvida é só você voltar nos vídeos anteriores que tá até no canal mesmo. Então, menos 3 quartos, menos 1/3 tem que tirar o MC, de 4 e 3. Pode fazer tudo junto com 3 meios também. Aí você vai tirar o MC de 4, 3 e 2. Você sabe fazer MC porque eu já passei vídeo sobre isso. E a resposta, portanto, aqui tá até também uma resolução aqui, que vai dar 12 MMC. A resposta, portanto, deu 5x ao cubo, y dividido por 12. Porque a parte literal você já tinha, é só repetir. E essa parte aqui você fez o cálculo. Em multiplicação e divisão de monômios também é bem tranquilo. Assim como nos números, você tem as regrinhas, né? Regras de potência. Por isso que no primeiro bimestre nós estudamos potência e é muito importante daqui para frente. Você vai utilizar potência em tudo. Bases iguais, ó. Bases iguais, repete a base, somos expoentes. Bases iguais, repete a base, somos expoentes. 2 a quinta. Quando você tem incógnita, também. Ó, bases iguais, repete as bases, tudo A. Repete a base, somos expoentes. Repete a base, A. Somos expoentes. 1, 2, 4. Somei, deu 7, né? Lembrando que quando não tem expoente é 1. Isso também você já sabe. Agora, ó, vamos num exemplo com coeficiente. É a mesma coisa. Aqui nós temos 3a ao quadrado vezes 5ab.
Então, qual é o coeficiente que está igual? Porque multiplicação você pode multiplicar tudo, não precisa estar todos os coeficientes iguais, não. Na soma e na subtração, você tem que ter todos os coeficientes, a parte literal tem que estar igual. A parte literal aqui não precisa estar igual, muito menos coeficientes, né? A parte literal não precisa estar igual. Mas como é potência, você tem a regrinha de potência. Bases iguais, repete a base, somos expoentes. Então, o primeiro passo é uma multiplicação, então você vai multiplicar os coeficientes. Quais são os coeficientes? Os números que estão à frente das incógnitas. 3 vezes 5, 15. Então, você vai colocar 3 vezes 5 na frente. Vezes o que sobrou. X, a parte literal. A ao quadrado vezes AB. Aqui, ó. A ao quadrado vezes AB. Lembrando que agora não precisa ser iguais os coeficientes, porque é uma multiplicação. Multiplicação não precisa ser iguais. Então, nós temos A ao quadrado vezes AB. Como que eu faço essa multiplicação? Ó, A é A ao quadrado, uma potência. Então, nós temos A ao quadrado vezes A. A vezes A ao quadrado vezes A, repete a base e somos expoentes. Qual é o expoente do primeiro? 2. Qual é o expoente do segundo? 1. Então, qual é a resposta disso daqui? A ao cubo. E o B está sozinho, não tem outro B. Então, ele vai repetir somente. Então, quando você tem duas incógnitas iguais, você vai fazer isso. Repete a base, somos expoentes. Quando não tem expoente no expoente, é 1. 2 mais 1, 3. Então, ficou 3 vezes 5, 15. 15A ao cubo vezes B. Mesma coisa aqui, ó. Primeiro passo que você faz é multiplicar os coeficientes. 4 vezes 9, ou seja, menos 9, né? Já pode levar os sinais também. 4 vezes 9, 4 vezes menos 9, menos 36. Tá aqui, ó. 4 vezes menos 9, menos 36. E A ao cubo, temos aqui x, y ao quadrado, A ao cubo, x ao quadrado, y. Então, primeiro, você pode dar uma olhada, vou ter que multiplicar isso daqui tudo por isso daqui. Os coeficientes com os coeficientes. Eu tenho outro x, ó, eu tenho x do lado de cá, no 4. Eu tenho x do outro lado? Tenho, x ao quadrado. Então, o que eu faço? Repete a base, somos expoentes. Você pode fazer bem direto. Repete a base, somos expoentes. Então, eu tenho x aqui com x ao quadrado aqui. Repete a base, somos expoentes. Repete o x. Ó, repetir. E vai somar os coeficientes, ó. 1 mais 2, que vai dar 3. Aí, agora o y. Vamos ver lá de cá. Y. Eu tenho y ao quadrado. Desse lado eu tenho y também? Tenho. O y está elevado a 1 aqui. Então, vai ficar y, repete a base, somos expoentes. Y elevado a 2 mais 1, que vai dar 3 também. Então, vai ficar y ao cubo. E nós temos ainda a ao cubo. Só que tem do outro lado? Tem desse lado de cá ao cubo? Não, só tem do lado de cá. Então, você vai só repetir. Então, portanto, ficou menos 36A ao cubo, x ao cubo, y ao cubo. Essa é a minha resposta. Então, ó, regrinha, vocês podem copiar essa parte que está entre chaves, tá? Quando você vai colocar o conteúdo da semana. O produto de dois monômios é obtido da seguinte forma. Primeiro, multiplica-se os coeficientes. Em seguida, multiplica-se as partes literais. Como você multiplica as partes literais? Você
olha como se fosse potência. Tem outra tem outro tem outra letra, tem outra incógnita igual que ela? Se tem, você vai fazer como potência. Se não tem, você vai repetir. Na divisão é a mesma coisa. Você vai dividir a parte, o coeficiente, ó. 12 dividido por menos 2, menos 6. Coloquei aqui. A quarta. Eu tenho outro A? Tem. Então, na divisão, o que eu faço com os expoentes? Diminui. Então, vai ficar 4 menos 1, 3. A ao cubo. B ao cubo. E aqui eu tenho B ao quadrado. Aqui eu tenho B ao cubo e aqui eu tenho B ao quadrado. Então, 3 menos 2, 1. B elevado a 1. Bem simples. Você pode fazer também, ó, tipo assim, ó, bem abertinho. E depois ir colocando. No começo vocês vão fazendo assim, mas depois vocês vão pegando a manha. Menos, aqui também, ó. Menos 3 vezes dividido por 3. Menos 1. X dividido por x, ó. Você pega sempre os termos iguais. X dividido por x. 1, então não precisa colocar. Y a quarta dividido por y. Bases iguais, repete a base, diminui os expoentes. 4 menos 1, 3. Y. Deu menos 1, y a terça. Ou seja, menos 1 não precisa colocar, menos y elevado a 3. Menos y ao cubo. Então, aqui também temos um resuminho importante. O quociente de dois monômios é obtido da seguinte forma. Primeiro, divide os coeficientes. E depois, divide-se a parte literal, que são as incógnitas. Depois, as partes literais. Ok, gente? Ó, potência de monômios. Potência a gente já acabou de ver praticamente, né? Com multiplicação e divisão. Aqui também é a mesma coisa. Se eu tenho só a potência, eu tenho A elevado a 2 elevado a 3. Quando eu tenho parênteses e duas potências, o que eu faço? Eu multiplico os expoentes. 2 vezes 3, 6. Então, A elevado a 6. Aqui, ó, eu tenho A ao quadrado. Eu tenho A ao quadrado vezes B. Tudo isso é elevado a 3. Então, quer dizer que o 3, ele está elevado aqui no B e o 3 está elevado aqui no A ao quadrado. Então, se o 3 está elevado no A ao quadrado, ó, olha o que eu tenho. Um parênteses, que já tinha, né? Um parênteses, o 2 está multiplicando o 3. Aqui, eu até poderia colocar o parênteses também, mas não tem necessidade, porque o B não está elevado a nada, né? Seria 1. Então, 3 vezes 1, 3. Então, é só repetir B ao cubo. Aí, a multiplicação do 2 e 3, só multiplicar, né? Porque tá entre parênteses, vai dar 6. Vezes B ao cubo. Então, aí deixa assim, você não tem que arrumar o A com B, não. Porque aqui, ó, veja bem, aqui as bases são diferentes. Quando as bases são diferentes, você tem que fazer alguma coisa na multiplicação? Não. Nem na soma, né? Não, você vai repetir só. A sexta vezes B ao cubo. Pode até colocar os dois juntinhos, tipo assim, ó. A sexta, nem precisa colocar o sinal de vezes. B ao cubo, porque é a mesma coisa. Aqui eu tenho outro exemplo também, que é a mesma coisa que eu falei. É importante essa definiçãozinha aqui, ó. Potência de um monômio é obtida da seguinte forma. Eleva-se o coeficiente à potência indicada. Em seguida, eleva-se a parte literal à potência indicada. Primeiro você resolve a potência, ó, tá elevado, tá o monômio todo elevado, né? Então, uma potência. Monômio todo. Então, primeiro, o que você vai fazer? Vai elevar
o coeficiente, que é o menos 2. Menos 2 elevado a 2, vai colocar a resposta aqui que deu 4. Aí, depois você vai levar a parte literal toda. Você pode abrir ela também, ó. A parte literal, nós temos menos 3, menos a elevado a 3. Isso tudo está elevado ao 2. Então, vai ficar a, o menos já estava aqui. Sempre o menos você deixa acompanhando o coeficiente, que fica mais fácil. A elevado a 3, elevado a 2. Então, é só multiplicar aqui, como a gente fez no anterior. Os expoentes, né? Que vai dar 6. A elevado a 6. E eu tinha só x aqui, x elevado a 2, x elevado a 2. Você vai repetir aqui depois. Então, você faz cada um deles, ó. Primeiro, o coeficiente elevado. Depois, a parte literal. Pode separar a parte literal. Era a elevado a 3, elevado a 2. Então, coloca exatamente isso. Depois você faz. Deixa eu ver esse outro exemplo aqui, se tem alguma novidade. Aqui também, ó. Mesmo sendo fração, você vai fazer da mesma forma. Coeficiente. Primeiro eleva o coeficiente a 3. Menos 2 terços elevado a 3. Você pode separar, depois você faz. Agora a parte literal. M elevado a 3. M ao quadrado elevado a 3. Então, coloca M ao quadrado elevado a 3, exatamente. Tinha um parênteses aqui, então você tem que repetir o parênteses. X elevado a 3. Não precisa colocar o parênteses, porque o x não está elevado a nada. Então, já coloco x elevado a 3 e multiplica esses dois aqui, ó. E faz essa potência aqui. Menos 2 elevado a 3, 8. Menos 3 elevado a 3, 27. E repete sinal de menos, porque o coeficiente aqui é 3. O índice, né? Perdão, o índice aqui é 3. Então, quando o índice é ímpar, fica negativo. Então, pode copiar também esse resuminho aqui, ó. Agora, vamos entrar um pouquinho só em polinômios. O que é um polinômio? É toda a expressão algébrica que representa um monômio ou a soma algébrica de monômios. Então, um monômio é um polinômio também. Porque o polinômio, um monômio, ele é um trinômio, que são 3, ele é um binômio. Ó, os polinômios que só de um só termo são chamados de monômio. Só tem um termo, que a gente acabou de ver. Se eles têm 2 termos, ele é um binômio. Se ele tem 3 termos, ele é um trinômio. Os polinômios com mais de 3 termos não recebem uma denominação mais específica, são só polinômios. O polinômio formado por monômios nulos é um polinômio nulo. Por exemplo, ó, a 0x ao quadrado mais 0mn mais 0. É um polinômio nulo. O termo do polinômio que não apresenta as variáveis, as letras, é chamado de termo independente. Se ele não tem letra nele, ele é um termo independente. Ó, vamos ver aqui, ó, por exemplo. 2c ao quadrado. Isso aqui é um monômio. Por quê? Ele só tem um termo. Agora, 3x mais y. Ó, tem uma soma aqui, ó. Tem uma soma de 2 monômios. Então, eu tenho 2, que eu tenho 3x e tenho y, mais y. 3x mais y é uma soma, que é um polinômio. Então, eu tenho aqui, eu tenho um binômio, são 2. Agora aqui, ó, tem um tri. Ax ao quadrado, que é ax ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado.
Ou seja, porque aqui, ó, eu não tenho a parte literal igual, ó. Aqui é x ao quadrado, aqui é AB, aqui é B ao quadrado. Então, ou seja, elas são iguais? Não, não são iguais. Então, aqui eu tenho um trinômio, que é um polinômio. Tudo é polinômio, né? Todas as expressões que têm número é um polinômio. Só que ela pode ser monômio, ela pode ser binômio, ela pode ser trinômio. E tudo isso é um polinômio. Você tem que saber identificar o que é um monômio, o que é um binômio, o que é um trinômio. Um binômio, por exemplo, ó, igual tem aqui. 3x mais a é um binômio, porque tem dois monômios. 3x menos y é um binômio também, ó. Eu tenho esse monômio e esse monômio. 5y menos a mais b é também um trinômio, que eu tenho essa parte, tenho essa parte, essa parte e essa parte. Então, eu tenho uma junção, não é uma multiplicação, tá? Se está multiplicando tudo, é um monômio só. Agora, se eu tenho uma adição entre eles, subtração entre eles, é um polinômio. Conseguiram entender? Quando você tem uma soma ali entre eles, uma subtração. Aí, se eles não são iguais, se a parte literal deles não são iguais. Se eu tenho, por exemplo, ó, se eu tenho 3x mais 7x, isso daqui não é um binômio. Por quê? Porque a parte literal deles são iguais. Então, isso é uma operação, você pode juntar elas. Agora, se eu tenho 3x mais 7y, eu não posso juntar elas, porque o x não é igual ao y. Aqui eu posso juntar, ó, no 3x mais 7x, vai dar 10x. Então, isso daqui é igual a 10x. E 10x não é um binômio, 10x é um monômio. Então, quando você tem a parte literal diferente, então quer dizer que você não pode somar, juntar elas, né? Então, ela é separada. Nesse caso aqui, só tem dois, é um binômio. Igual 3a mais 3a ao quadrado. Eu posso juntar eles? Não, não posso juntar eles. Aqui eu tenho um monômio e aqui eu tenho um monômio também. Não posso juntar eles, porque o meu a aqui está ao quadrado. Então, não posso juntar a ao quadrado com a. Eu posso multiplicar. Somar, não. Só posso somar se a parte literal é totalmente igual. Aqui não é, aqui está ao quadrado. Então, a parte literal não é igual. Então, eu não posso somar, só multiplicar se fosse o caso, tá? E monômios, você determina um monômio de a soma, você determina um polinômio com a soma de monômios, tá? Não multiplicação. Multiplicação você tem um monômio só. Ok, gente? Então, ó, vocês podem, após assistir o vídeo, vou disponibilizar esse arquivo aqui. Aí vocês copiem o título, coloca a data. Esse quadradinho aqui é importante quando você tá explicando, né, a parte literal. Vocês viram que a gente acaba usando muito isso. Então, ó, isso daqui também vocês copiem. Coloca o título, copia esse monômio, esse quadradinho do monômio. E... aqui. E essa parte, ó, multiplicação. Tá no produto aqui. Quociente, que é a divisão. Copia também essa partezinha que é importante. Essa parte aqui de polinômio também é importante. Essa aqui de potência de monômios também é importante. Vocês podem copiar essa partezinha. Depois eu passo exercício sobre isso, tá? É importante que vocês entendam bastante o conteúdo. Que aí, quando vai fazer exercício,
já tá mais fácil. Tenta fazer os exemplos para vocês entenderem bem, tá bom? Qualquer dúvida também podem enviar pelo WhatsApp ou aqui na plataforma mesmo. Beijos e até a próxima.